Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 30 de novembro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Amanhã é o Dia Mundial do Combate à AIDS. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto. Você fica por dentro da programação da agenda cultural, tem diferentes opções de entretenimento para os próximos dias. Tem também a previsão do tempo para o domingo em todo o Rio Grande do Sul. E ainda, vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nesta semana. Eu sou Gabriela Clemente. Eu sou Joyce Reures. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Neste domingo, 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em todo o mundo, mais de 35 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus HIV. No Brasil, a média nacional é de que a cada 100 mil pessoas, cerca de 20 tenham AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, no Rio Grande do Sul, os números são alarmantes. A cada 100 mil pessoas, cerca de 40 pessoas têm AIDS. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a técnica da Seção de Controle de DSTs e AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Lúcia Massulo, e com Beatriz Pacheco, que é ativista. Olá, sejam bem-vindas ao Conexão. Tudo Olá, bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, Ana Lúcia, a gente relatou aí alguns dados, né, sobre a incidência de AIDS no Brasil e também no Rio Grande do Sul. A que a senhora acha que deve essa diferença entre o Brasil e o Rio Grande do Sul, que aqui no Rio Grande do Sul tem mais? Então, eu acho que isso é uma construção histórica que não se pode falar de 2 anos, de 3 anos, né? É uma construção que vem ao longo da última década, eu acho, né? Onde se tem questões culturais fortes do nosso estado, né? Mas também tem a questão da rede socioassistencial muito, né, segmentada, que hoje nós viemos buscando, né, tá articulando, que é um dos principais objetivos da Secretaria Estadual de Saúde hoje, tá potencializando a articulação em rede, né, aonde a gente pense no HIV/AIDS não somente como um problema de saúde biológico, né, e sim pensando no HIV/AIDS através de todas as interfaces que se tem com ele, né? Então, que possibilidades a gente tem dentro das escolas, por exemplo, para estar falando sobre as violências que acabam perpassando o cotidiano dos jovens, né? Que possibilidades a gente tem na sociedade adulta de estar falando sobre essas questões, né? Então, isso tudo vem aos poucos sendo novamente construído, né? E que, bom, não vai ser em 2 anos, 3 anos que nós vamos sentir resultado dessas questões, né? Então, é uma proposta que vem a longo prazo se construindo, né? Realmente, hoje, nós temos uma situação grave, né? Onde não é de hoje isso, não é novidade para ninguém, que nós estamos fazendo um trabalho em rede, né? Então, trabalhando com a Secretaria de Assistência Social, trabalhando com a Secretaria de Cultura, né? Tentando fortalecer a rede, né? No intuito das pessoas não pensarem no HIV/AIDS como o fim, né? E sim pensar no contexto geral, como chegamos até ele, né? E por que chegamos até ele, né? Então, o que hoje a nossa rede fala sobre isso, né? Em diferentes contextos de trabalho, né? Então, nas comunidades, nas escolas, né? Nos contextos de jovens que são excluídos do cotidiano escolar, né? O que hoje está se fazendo sobre isso? Então, estamos fazendo todo um trabalho com os programas de governo federal, estadual, né, para trabalhar essas questões, não somente no 1º de dezembro, né, e sim no cotidiano. Então, acho que isso, sim, por muito tempo não se pensava na rede, né, como um todo HIV/AIDS, né. Então, agora, eu acho que esse é um dos motivos, né, que são frutos de muitos anos, né, de um trabalho segmentado que pode ter acontecido, né, e que, ao longo prazo, a gente está construindo de novo uma proposta de articulação para a mudança desses dados. Mas é importante, assim, isso não vai ser hoje. E Beatriz, a senhora é ativista, né? Também participou da fundação de vários movimentos, como a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Rio Grande do Sul e o Movimento Latino-Americano e Caribenho de Mulheres Positivas. Conta pra gente como é que esses... O Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é o movimento de mulheres vivendo com AIDS no Brasil.
Isso, exatamente. E como é que esses movimentos atingem, então, as pessoas, né? Bom, na realidade, no momento eu estou afastada de todos os movimentos, porque eu tenho uma visão muito pessoal em relação ao aumento da epidemia. Eu acho que, basicamente, a epidemia vai crescer enquanto as pessoas que vivem com HIV como eu, continuarem escondidas. A fantasia de que as pessoas com AIDS são pessoas diferentes de vocês é que faz com que aumente a epidemia. Ninguém se vê vulnerável ao vírus. E o vírus é o único que não tem preconceito. Eu sou uma HIvéia, como eu brinco, eu tenho 65 anos e eu sou uma avó vivendo com AIDS. Agora, por que eu estaria escondida? Eu não vejo motivo num país com tanta corrupção, os corruptos mostrando a cara, nós vivendo com HIV, que continuamos pessoas sérias, honestas e dignas, vamos estar escondidos por quê? Porque a sociedade quer nos marginalizar. E por que a sociedade quer nos marginalizar? Porque olhar a Beatriz com 65 anos, com família, com filhos, vivendo com HIV e AIDS, é se enxergar em mim, é ver a própria vulnerabilidade de vocês. Então, quanto mais escondidos nós estivermos, mais tranquila a sociedade está em relação ao HIV. E a fantasia de que HIV é coisa de jovem, idoso é sexuado também. Então, vamos falar em HIV para todas as populações, para os seres humanos. Nós somos gente exatamente iguais a vocês, com família, com sonhos, e as portas são fechadas para nós. Eu tive a oportunidade de ouvir uma menina de 19 anos em São Paulo, no Educaides, onde ela disse, dizem que as mulheres que vivem com AIDS são vagabundas. Eu nasci com HIV e sou virgem. Que dê promiscuidade em mim. E aí ela olhou bem sério para nós, coisa mais dolorosa que eu já ouvi. Por que eu não tenho direito ao amor? O amor, o trabalho e o convívio social são fechados para nós, por mitos e fantasias. E a minha crítica a todos os que trabalham com HIV é que nada é feito para desmistificar tudo isso, derrubar os mitos. Conviver conosco não é risco. Eu vivi 10 anos com um homem maravilhoso que não tinha HIV. E ele faleceu de câncer. E os vírus ficaram todos em mim. Nenhum foi para ele, porque a gente sabia se cuidar. Quem ama, cuida. Isso é importantíssimo. E eu não quero falar em religião, mas eu quero só lembrar uma coisa que o grande filósofo religioso falou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou nós nos amamos e nos cuidamos, ou é melhor nem começar. Se cada um de vocês não acreditar que possa pegar o vírus e não fizer prevenção, não venda um peixe que não compra. E é o que mais se vê nas secretarias, em todas as pessoas que trabalham com prevenção. Eu sei com quem eu ando, eu não preciso disso. Essa é a minha crítica. Eu também sabia com quem andava. Eu me infectei com o meu marido, que se infectou, por sua vez, por transfusão de sangue, numa época em que o sangue não era controlado para HIV. Ele faleceu sem que nem os médicos tivessem se dado conta que o vírus tinha entrado na nossa história. Eu vivi 5 anos com o vírus sem saber que tinha e casei outra vez. Podia ter infectado meu novo marido. Graças a Deus, ele não se infectou e não me abandonou. Porque a fantasia também de que viver conosco com HIV é risco, se a gente se prevenir, não é risco, não. E eu sei isso por experiência própria. E a senhora participou de um documentário, né, que um estudante aqui da Unicinos, do curso de realização audiovisual, fez. A gente vai assistir, então, um trechinho desse documentário. Meu nome é Alceu Souto Júnior e eu tenho 20 anos. Eu ando num momento não muito bom da minha vida. Coisas aconteceram, um término de relacionamento. Então, tô num momento meio de estar dentro, assim, estar introspectivo. Eu acho que eles são chatos, assim, pelos efeitos colaterais que eles causam, né? Que não é todo organismo que aceita numa boa, numa legal. Te dá náuseas, te dá ânsia de vômito, aí tu te desespera. Ele foi falando e aquilo ali foi indo para longe, como se não fosse comigo, e de repente aquele homem caiu no chão. Eu acho que eu ia morrer assim como eu sou. Logo no exame. Algo em mim já vai morrer, sabe? Isso que eu tô sentindo agora é um luto.
Para mim foi, não sei se a doença, sabe? Se saber da doença foi tão terrível como foi a nossa separação. Me separar dele foi pior do que o HIV, né?